Aleluias, glória a Deus, amados irmãos, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo estejam abundantemente nos vossos corações. Irmãos, que alegria, um coração aqui transbordando de prazer por estar com os irmãos, pelo domingo, né, gostoso nós nos reencontrarmos. Amados, como é bom saber que fazemos parte de uma família, de irmãos amados, um povo especial, zeloso de boas obras. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos e fazer parte disso tudo, tá bom? Vamos lá, que o tempo aqui urge, né? Hoje, capítulo 8 de Daniel, amados, que maravilha, que momento legal que a gente está vivendo, porque é um passo a mais na revelação. Vamos perceber que o que vamos tratar hoje é algo que Deus já havia dado a Daniel, né? Através do sonho de Nabucodonosor, o sonho que Deus havia dado para ele próprio, Daniel, né? Ali a estátua, os animais, os 4 animais que Daniel ele recebe a visão do Senhor. E hoje nós vamos ver um acréscimo, Deus acrescentando a Daniel ali a interpretação, dando detalhes, minúcias, para provar realmente o Deus que está no controle de todas as coisas, amados. Então, estou muito feliz, espero que você goste, espero que você seja acrescentado na fé de saber que o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que cumpre, é um Deus que está no controle de tudo. Bem? Glória a Deus. Vamos lá? Como eu sempre digo, né, irmãos? Falo mesmo, assim, é muito importante, né, para os irmãos, para nós, né? Aqui fazemos as leituras, né? Aqui a leitura do capítulo 8 já tá atualizada aqui, né, na apostila, já vou postar agora mesmo para os irmãos, tá bom? Aqui o capítulo 8 já está atualizado, revisado, tá bom? Então você vai ter esse conteúdo aqui, os slides, se você quiser também. Só que eu sempre aconselho, meu irmão, faça a leitura, tá bom? Para um pouquinho lá, os capítulos de Daniel são bem curtinhos, são pequenos. Se você ler, irmão, com esse videozinho simples, eu sei que aqui as aulas são bem simples, são assim, feito com carinho, né? É humilde, mas é de coração, né? Mas se você acrescentar com a leitura do texto bíblico, irmão, e acrescentar aqui com a leitura da apostila, eu tenho certeza que você vai ser bem acrescentado, tá bom? Vamos lá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Prontinho. Deixa eu diminuir aqui, né? Sempre. Não sei se eu diminuo, se eu saio da tela. O que os irmãos acham? Acho que eu vou sair, né, hoje, né? Eu vou deixar aqui a tela toda só para os irmãos. Ah, não. Vou ficar aqui, né, irmão? Tão bonito, um pastor tão bonito, tem que, né, irmão? Então vou aparecer aqui, né, em nome de Jesus. Irmão, está aqui. A aula 8, o plano profético para Israel. Por que esse tema? Segura aí, vamos lá. Amém? Amados, aqui eu só as duas telas aqui que eu deixei aqui para os irmãos, tá? Para ter no slide e para você entender que a aula de hoje é um acréscimo, é Deus acrescentando para Daniel ali a revelação, minúcias do que iria acontecer, né? Uma que também pela sede de Daniel, né? Daniel clamava ao Senhor, pedia, como já falamos nas outras aulas, isso é muito importante, a nossa sede, o nosso desejo, irmãos, por conhecimento. Não tem preço esse sentimento, sabe, amados, de nós querermos saber, você buscar, né? Não se limite, não se contente, né? Queira mais, né? Tenha sede de saber mais. E com certeza, irmãos, quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais Ele nos revela. Então eu vejo isso, né, muito claro nesses textos que estamos lendo, né? De Daniel querendo saber mais. E Deus
atendendo a oração de Daniel, acrescentando a revelação, dando detalhes, minúcias. Então, assim tem que ser o nosso coração, né? Aqui o sonho de Nabucodonosor, que nós já temos aqui decorado, né? Você, o nosso aluno do estudo escatológico, do curso escatológico Daniel e Apocalipse, você já tem isso aqui já definido aí no seu coração, né? O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, e ali a mistura do finalzinho do Império Romano, aquela mistura do ferro com barro, né? Que aí ficou por aí a interpretação, né? Ficou até Nabucodonosor foi assim. E aí Deus acrescenta para Daniel, quer dizer, continua dando minúcias sobre minúcias e detalhes, né, amados, para misturando mesmo, né, mostrando ali, por exemplo, o leão com asas, é um símbolo do Império Babilônico, né, o urso com as 3 costelas, né, na boca ali, que é a Pérsia, os 3 territórios que o Império Medo-Persa dominou, a Grécia, que o leopardo com 4 cabeças e com 4 asas, quer dizer, foi um império, foi rápido, né, foi um império rápido que voou, né, e aí a besta com 10 chifres, simbolizando o Império Romano, né, a besta, e depois os pés, que são com os 10 dedos, né? Aí vai para os 10 chifres, né? E aí Deus acrescenta para Daniel que desses 10 chifres caem 3, que foi a nossa aula passada, e desses 3 nasce um, né? Que aí nós contamos os 1260 dias, ano, né? Que o período ali de poder ali do chifre pequeno, que simbolizando o poderio romano da Igreja Apostólica Romana, né, que dominou aí a Idade Média durante 1260 anos. Né? Então Deus acrescenta esse detalhe para Daniel. O que não fica perceptível, amados, na nossa leitura aqui da nossa Bíblia, né, é que tá ali, tudo em português, e a gente não percebe aqui o mistério profético maravilhoso. Os irmãos vão lembrar que no capítulo 2, eu falei aos irmãos que Daniel, na aula 2, né, Daniel ele escreve o capítulo 1 do seu livro em hebraico, a sua língua natal, né? No seu vernáculo da sua nação, dos judeus, ele escreve o primeiro capítulo na sua língua, que é aquele momento que ele chega na Babilônia e ele não aceita os manjares do rei e ele se propõe no seu coração não se contaminar, né? E aí ele é considerado mais douto do que os outros, né? Quer dizer, Deus honrando ali o seu compromisso com ele, a sua abstinência dos prazeres. Então Deus honra ali Daniel. Só que do capítulo 2 em diante, Daniel começa a escrever em aramaico. Então é maravilhosa a projeção profética, o ato profético dele escrever em outra língua, quer dizer, a língua do povo persa, né? Quer dizer, a língua do império, do momento, então da ocasião. Então qual é o ato profético? Ele tem a ver com um tratar de Deus com as outras nações, com o povo gentil. Quer dizer, é Deus deixando o povo judeu de lado e começa um tratar de Deus com as outras nações. E a gente percebe isso nitidamente, né? O sonho de Nabucodonosor, o que é? São o reino dos homens, quer dizer, Deus tratando com os homens. A visão de Daniel é Deus tratando com os povos gentios, né? E até o capítulo 7, até a aula de ontem, né, que nós vimos, né? A aula da semana passada, o capítulo 7, isso é muito nítido. Então é maravilhosa
a projeção profética, né? O ato profético de Daniel, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, ele escrever em aramaico. E a partir do capítulo 8, que é a nossa aula de hoje, ele volta a escrever em hebraico. Então, profeticamente, é um voltar de Deus para Israel. É um voltar de Deus para a sua aliança com Abraão, para ali cumprir ali a sua promessa, cumprir ali o seu pacto, né, com Abraão. E, como eu falei aos irmãos, como a aula de hoje, ela é um pano de fundo para a nossa interpretação de dois temas importantíssimos do Apocalipse, que é o Anticristo e o período da grande tribulação. É muito forte esse voltar de Deus os olhos para com Israel. Então eu estou dando aqui adiantando para os irmãos, mas para os irmãos entenderem a profundidade, a grandeza dessa aula de hoje, tá bom? E específico, como aconteceu também nas outras aulas, né, irmãos? É importante dizer, o que Deus está mostrando aqui para Daniel, a profecia para Daniel se cumpriu, tá bom? Se cumpriu, da forma como Deus revelou para Daniel, se cumpriu. Só que, assim como foi nos outros capítulos, também há uma projeção para dias vindouros, né? Dias que não passamos ainda, o momento do tratar de Deus, o momento de Deus vir com a sua ira, o derramar da ira de Deus e o clímax da história entre o homem e Deus e a derrota do mal, o fim do pecado, do mal. Então é isso, tá bom? Então vamos lá? Glória a Deus. Bom, se você já leu, né, espero que você já tenha lido, se não, você vai ver que Daniel, e você vai ler depois, né, claro, Daniel ele tem uma visão nos dias de Belsazar ainda, e ele tem uma visão sobre um carneiro e um bode. É interessante que o bode, né, a gente nos dias de hoje, né, nós pensamos no bode como uma figura profana, né? Hoje tem sido usado muito a figura do bode como uma figura para o satanismo, né? Só que nesse contexto aqui, mas o bode nada tem a ver com o satanismo, tá bom? E pelo contrário, mostrando que o bode e o carneiro são dois animais típicos da ritualística judaica, da religião judaica, tá bom? Então, vamos lá. O bode e o carneiro são símbolos do sacrifício judaico. Está lá no Levítico capítulo 4, versículo 23 e Levítico 5, 15. Então, ambos os animais serviam para expiar pecado, né? Então, servia para ritual, para purificação de pecados, né? Então, eram animais da figura da religião judaica. Tá bom? Então isso já Daniel volta a escrever em hebraico, são dois animais típicos do sacrifício, da ritualística da religião judaica, tá bom? Então o que acontece? Vamos lá. Como aconteceu no sonho de Nabucodonosor e na de Daniel, Deus dá uma síntese dos acontecimentos políticos que haveriam de vir, mas com mais detalhes reveladores. Então, as visões que Daniel vai ter agora são visões políticas, de acontecimentos políticos vindouros, né, que já se cumpriram, só que com mais detalhes, com mais riquezas de detalhes. É gostoso, amados, nós pensarmos sobre isso, né? Deus mostrando para Daniel e para nós, né, que não são delírios, né? Não são coincidências, é a perfeição da visão de Deus, Deus vendo tudo com clareza, o presente, o passado, o futuro, e Deus dando a conhecer, né, para Daniel e para nós. E é claro, isso é para reforçar na nossa fé também, de saber que assim como foi profetizado, assim como Daniel creu
que as profecias eram verdadeiras e se cumpriram, nós também precisamos entender que as profecias são verdadeiras e se cumprirão, tá bom? Então, esse é o maior tesouro que nós vamos conseguir no final do nosso curso, tá bom? Vamos lá. Como eu fiz umas 2 aulas para trás, amados, eu vou fazer assim, porque Daniel tem a visão e depois o anjo dá a interpretação para Daniel. Tá? Então nós vamos fazer esse bate-bola aqui. Tá? A gente mostra a visão e depois a interpretação nos versículos para frente que Daniel teve do anjo. Tá? Só que o curioso já está para a interpretação, já está lendo a interpretação, né, irmão? Muito bonito, viu? Vamos lá, visão. Versículos 3 e 4. E levantei os olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Versículo 20, revelação, a interpretação. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Olha só, irmãos, Deus reforçando ali a visão para Daniel, né? A Média e a Pérsia. Ali no sonho de Nabucodonosor, era os braços, né? Ali o peito, o braço de prata, né? Olha, os 2 braços, né? A Média e a Pérsia, né? Depois no capítulo 7, qual animal que era, irmão? Isso! Ô, aluno, nota 10, é isso mesmo. O urso, né? O urso que se levantava de um lado, quer dizer, de um lado só, quer dizer, simbolizando um lado mais forte, assim como as nossas mãos, né? A gente sempre tem, alguém tem uma mão mais forte que a outra, né? O urso também, ele se levantava de um lado só, e ele tinha 3 costelas, que eram os 3 reinos que a Pérsia tinha, o Império Medo-Persa tinha dominado, né? E agora um acréscimo, ainda Deus confirmando para Daniel, e aqueles 2 chifres, um era mais forte, um era maior, né? E se sobressaía do outro. E ele dava amarradas, né, para o ocidente e para o norte e para o sul, quer dizer, que foi realmente a área que o Império Medo-Persa dominou, que foi mais forte o domínio deles para o lado do ocidente, e ele expandiu mais do que o Império Babilônico, mais ao norte e mais ao sul. Tá bom? Então, a perfeição da revelação, quer dizer, Deus acrescentando a revelação. Esses dados não tinham nas outras visões, tá? Então, acrescentando, tá? Vamos lá. Versículos 5 e 7. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insígne entre os olhos. Vamos dar uma paradinha aí, só rapidamente. O bode, né, irmãos? Olha só a visão. É o versículo 21, a interpretação. O bode peludo é o rei da Pérsia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Então, queridos, olha só o grande acréscimo que tem agora nesse capítulo 8. O que nós tínhamos no sonho de Nabucodonosor na Pérsia? A Pérsia era só que o quadril de bronze, certo? Da Grécia, perdão. Quadril de bronze. O sonho de Daniel, no capítulo 7, era o leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Então, simbolizava que ia ser um império muito rápido, assim como foi de fato o Império Grego. Eles surgiram rapidamente e rapidamente ele foi subjugado, né? Não durou muito esse império. E o leopardo tinha 4 asas, simbolizando essa rapidez, e tinha 4 cabeças, mostrando que seriam 4
quatro reis, que seria um reino dividido, como aconteceu realmente, e por isso o Império Grego ele não subsistiu por muito tempo, porque um reino dividido, como os irmãos já sabem, ele não subsiste. Só que olha só, agora no capítulo 8, Deus acrescenta para Daniel, acrescenta mais detalhes, que esse bode ele tinha um chifre. Ele tinha um chifre insigne entre os olhos, quer dizer, um chifre maior, né? um chifre preponderante. Né? E a interpretação é que esse chifre entre os olhos era o primeiro rei. E aí, amados, é claro, o Alexandre o Grande, como nós já adiantamos na aula passada. Né? Não devia nem ter adiantado, né, irmãos? Mas já adiantei. Então, esse chifre foi Alexandre o Grande. Então, enquanto ele estava vivo, então o Império Grego deu aquele boom, né? A liderança dele, pela força dele, só que ele morreu muito jovem. E o império dele se dividiu entre os 4 generais, olha só. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rei do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres. Pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem o pudesse livrar o carneiro da sua mão. Olha só, aquele bode que veio voando, né, sem encostar no chão, já mostrando rapidez, né, ele vai lá e domina o carneiro com os 2 chifres, o Império Medo-Persa. Tá? Só que, olha só, versículo 8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, isso aconteceu realmente, né? Alexandre estava no seu ápice de poder, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4, também insígnes, para os 4 ventos da terra. Interpretação, versículo 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que os 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele, que foi o que aconteceu. Né? O Império Grego se dividiu entre Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu e não teve a mesma força. Até aqui, basicamente, fora o chifre, né, do bode, né, que já foi um acréscimo, que é simbolizando Alexandre o Grande. Agora nós vamos ter acréscimos maiores. Olha lá, versículo 9 e 12. Ao 12, se pega aí, meu irmão, em nome de Jesus. E de um desses 4 chifres, um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Olha só, deixa eu dar uma paradinha aqui já para mostrar para você já esse primeiro versículo aqui se cumprindo poderosamente. Eu ia mostrar depois, mas vou mostrar agora. Olha só, o que esse amarelo aqui, ó, é o reino Seleuco, tá? Esse chifre, que nasceu um outro chifre pequeno dele, simboliza a divisão aqui da área do rei Seleuco, né? Que cresceu muito para o oriente, olha só, o oriente, para o sul, né? Até a Terra Formosa, olha só, até Jerusalém. Então, olha só até onde ele cresceu. Oriente, sul e até Jerusalém. Olha só. O qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a Terra Formosa. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Amados, isso aqui é uma alusão, né,
na visão de Daniel, sobre as potestades, né? Sobre o domínio também espiritual que em todo o reino político, todo o poder político, por trás dele, com toda certeza, há uma influência também no mundo espiritual, né? Então, quer dizer, já deixando claro que o poder desse rei, né, não era dele mesmo, né? Isso a gente vai ver aqui para frente, né, que havia uma influência, né, espiritual nele, né? E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Quer dizer, quem é esse príncipe do exército? Ele se levantou contra o príncipe, quer dizer, o general do exército que guardava Israel, quer dizer, uma alusão ali, uma revelação do mundo espiritual. E ele dominou, ele prevaleceu contra o príncipe que guardava Israel, né? E ele tirou o sacrifício contínuo, quer dizer, toda a ritualística do povo judeu, né, religiosa, né, e o lugar do santuário foi lançado por terra, quer dizer, ele acabou com o sacrifício, né, e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, quer dizer, você vai ver, nós vamos ver aqui para frente, isso se cumpriu mesmo, né? Esse rei aqui, que nós vamos falar o nome dele já já, ele colocou exércitos na cidade para proibir qualquer atitude, qualquer ação de cunho religioso, né? E lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. Olha só a interpretação, versículo 23, 24 e 25. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. Olha só o poder maligno dele, né? E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Olha só o poder dele de onde vem, né? E destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Olha só a alusão dessa batalha espiritual que reflete no mundo material, né? Então, quer dizer, o poder desse líder não vai vir dele mesmo. Então, como eu já falei aos irmãos, a gente vai ampliar isso aí para frente, tá? Principalmente capítulo 11, a gente vai falar mais sobre isso, que essa é uma alusão perfeita da figura do anticristo, tá bom? Só que quem era esse homem? Como eu falei para os irmãos, essa profecia se cumpriu. Esse homem já viveu aqui na Terra, tá bom? Como aconteceu nos outros capítulos. Então, é uma projeção para o futuro, mas já aconteceu, tá bom? Quem foi esse homem? Vamos lá. Macabeus, 1 Macabeus capítulo 1. Você vai encontrar isso aí na Bíblia Católica, amado. Tá bom? O que acontece? Na sua Bíblia, você não vai encontrar, a Bíblia que nós usamos, a Bíblia que os evangélicos usam, não tem primeira nem segunda Macabeus. Tá? Esse aqui é primeira Macabeus, tem segunda Macabeus. Esse é chamado um dos livros, amados, apócrifos. E você já vai logo entender por quê, tá bom? Com a leitura você já vai perceber. Por que eles são apócrifos? Porque eles não têm assinatura, eles não foram reverendados como livros sagrados, como de inspiração de alguém com crédito. Então, esses livros eles são aceitos com importância histórica, contam a história. Ele é usado pelos historiadores, né? Quer dizer, todo o que tem nesses livros, principalmente Macabeus, que é desse período do ano 170, 200 e
210, 170 a.C., tá lá em Macabeus, tá bom? Então ele tem valor histórico, só que ele, para nós, ele não tem inspiração divina, tá bom? E isso não vem dos evangélicos, tá, irmãos? Isso aí sempre me perguntam, então eu só vou falar para os irmãos só para você, para um caráter mesmo de acréscimo para os irmãos. O que acontece? Quando a igreja ela se organiza, quando o Império Romano aceita que o cristianismo seja a religião do Império Romano, o que acontece? O começo dessa religião romana, ela veio com aquele ímpeto, com aquela alegria, né? Olha, vencemos o Império Romano, a Igreja de Cristo venceu, nos mataram, tiraram milhares, morreram e agora nós vencemos, vamos ser agora. Só que o que acontece? Esses líderes da Igreja, sobre a tutela, né, do imperador romano, eles no começo eles se reuniam, faziam os concílios, e no primeiro concílio, esse de Nicéia, foi definido que esses livros seriam retirados do canon, eles não seriam aceitos, na verdade, no canon sagrado. Por quê? Porque não tinham inspiração. Eles iam de encontro às verdades bíblicas, então não tinha quem tinha assinado, né, que era incerto a origem, né, do escritor, então ele foi retirado lá no ano 350, lá no comecinho da igreja, né? Então é isso. E foi reinserido no catolicismo, né, na Igreja Católica Romana, lá por volta do ano 1600, tá bom? Então, na verdade, a primeira Bíblia mesmo é o formato que você tem hoje, né, que os evangélicos têm como sua Bíblia, sua Bíblia sagrada, tá bom? Então, a primeira Bíblia, na verdade, é essa. Agora, esses livros históricos, apócrifos, foram acrescentados aí no ano 1600, tá bom? Mas tem a sua relevância histórica, e é isso que nós vamos fazer hoje, tá bom? Olha só, dá uma paradinha aí, dá uma lida, tá bom? Eu gostaria de ler, irmãos, mas vai ficar um pouco extenso, mas olha só, versículo 41 do capítulo 1. Então o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei, e muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios, libações no templo, violar os sábados e as festas, profanar o santuário e os santos, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros. Deviam também deixar seus filhos incircuncidados e macular suas almas com toda sorte de impureza e abominação, de maneira que obrigarem-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Olha só a profanação, né? Olha só o que nós lemos aqui, né? Olha só. E foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da tradição, lançou a verdade por terra e o fez e prosperou, né? Quer dizer, esse príncipe, ele tirou o sacrifício contínuo, lá por ele foi tirado o sacrifício contínuo, né? E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Olha só, se cumprindo, tá bom? Então aqui em Macabeus nós vimos o cumprimento da profecia de Daniel. Então quem é esse rei? Antíoco IV, ou Antíoco Epifânio, como você vai encontrar aí na história, né? Antíoco Epifânio, que é o nome dessa figura. Vamos lá que a gente vai acrescentar mais dados sobre ele, tá?
Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo, aquele que falava. Então eram dois, né? Dois anjos. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então o anjo pergunta para o outro, até quando vai acontecer essa transgressão assoladora, né? Como o termo que ele usa. Até quando vão ser impedidos os sacrifícios, né? E a profanação do santuário? Até quando? E aí o versículo 25b fala que ele seria tirado, seria quebrado sem mãos. Sem mão será quebrado. É o momento que vai ser tirado o poder desse tipo de anticristo. Se cumpriu? Se cumpriu. Segunda Macabeus, capítulo 9. Olha só. Por essa mesma razão, voltava Antíoco da Pérsia, coberto de vergonha. Quer dizer, Antíoco ele teve uma derrota muito grande na Pérsia. Então vamos lá. Pois entrando na cidade que se chamava Persépolis, ele havia tentado saquear o templo e apoderar-se da cidade. O povo, porém, se revoltou, pegou em armas para defender-se. Com isso, Antíoco viu-se forçado pelos habitantes dessa região a começar uma retirada humilhante. Encontrando-se perto de Ecbátana, soube da derrota de Nicanor e do exército de Timóteo. Quer dizer, ele tinha tido uma derrota e seus dois generais também. Num arroubo de cólera, resolveu desforrar imediatamente nos judeus o mal que lhe haviam feito os que o tinham obrigado a fugir. Deu ordem ao condutor de seu carro para prosseguir sem parar, a fim de conseguir o mais depressa possível seu intento. Na realidade, a sentença do céu já havia caído sobre ele. Exclamava com presunção: assim que chegar, farei de Jerusalém o sepulcro dos judeus. Então, ele, depois dessas derrotas, para extravasar a ira dele, ele estava intentando voltar para Jerusalém para transformar Jerusalém num sepulcro de judeus. Versículo 5. Mas o Senhor, Deus de Israel, que tudo vê, feriu-o com um mal implacável e misterioso. Mal acabara de pronunciar essas palavras, aconteceu que ele foi assaltado por atrozes dores nas entranhas e agudos tormentos no interior. E era muito justo, pois ele mesmo havia rasgado as entranhas aos outros por inauditos tormentos. Todavia, em nada desistiu da sua arrogância, pelo contrário, sempre cheio de soberba, exalava contra os judeus o fogo de sua cólera e ordenava que se apressasse a caminhada. Repentinamente caiu da carroça, arrancado pela violência da corrida. Na queda fatal quebrou todos os membros. O homem que pouco antes, julgando-se acima da natureza humana, pensava poder dominar as frotas do mar e pesar as montanhas nos pratos de sua balança, ei-o agora estendido sobre a terra, em seguida levado numa liteira, provando assim aos olhos de todos o poder de Deus. Chegou a tal ponto que o corpo vivo do ímpio fervilhava de vermes e as carnes se soltavam em pedaços entre dores atrozes. O mau cheiro da podridão que enchia o ar causava náuseas ao exército. Aquele que até há pouco tempo sonhava a tocar os astros do céu, agora ninguém podia suportá-lo por causa do mau cheiro que dele saía. Assim esse carrasco e blasfemador pereceu miseravelmente distante nas montanhas em meio àqueles sofrimentos que ele mesmo havia infligido aos outros. Olha só que texto lindo, né, irmãos? Aí por aí você vê que falta realmente inspiração, né? O escritor aí ele está jubilante de alegria
né, já julgando, é muito justo o que aconteceu com ele, né? Então se percebe ali que a falta de inspiração. Então a minha humilde opinião, né, é que Macabeus realmente não foi inspirado pelo Espírito, mas conta uma história verdadeira, e eis aí esse homem poderoso sendo arrancado sem mãos. Pronto. Versículo 14. E ele me dissera, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então esse poder desse homem poderoso, Antíoco Epifânio, ele duraria durante 2.300 tardes e manhãs. Olha só que grandeza, amados. Versículo 26. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere aos dias muito distantes. Então, olha só, a perfeição da visão, amados. O anjo revela que vão ser 2.300 manhãs, tardes e manhãs. Por que não disse dias? Porque dias, profeticamente, como temos visto nas outras visões, dias simbolizam anos. É a proporção profética dia-ano. O dia profético é um ano. Assim como aconteceu lá nos 1260 dias, né? Que foram do poder lá do chifre. E quando caíram aqueles três, nasceu um. E o poder dele foi durante 1260 dias, que foram os 1260 anos do poder da Igreja Romana. Então, aqui são 2.300 manhãs e tardes e manhãs. Então, qual é a melhor interpretação, amados, que temos? É lógico que entender 2.300 tardes e manhãs como sendo referência a 2.300 dias. É para não haver dúvida, né? Um pouco mais de 6 anos que Antíoco Epifânio teve poder para fazer toda a barbaridade com o povo de Israel. Mais precisamente, nós diríamos que esses pouco mais de 6 anos e meio mais ou menos, é o tempo de poder que Antíoco Epifânio exerceu sobre Israel. Note que nos outros textos proféticos, onde encontramos datas, vemos dia-ano. Aqui no versículo 14, o anjo faz distinção justamente para diferenciar e afastar a interpretação de 2.300 anos mais dias. Olha só, glória a Deus. E vamos lá. Isso aqui, amados, tá um pouco grande, mas eu vou pedir para você você dar uma lida, tá? Eu não vou ler todo, né? Mas você para o vídeo aí, você olha para um lado, que nem nosso amiguinho aí da tela aí, ó lá, que legal, né? Ele olha de um lado, olha de outro, né? Então você vai comparar aqui o que Jesus falou um pouquinho, o que Paulo fala desse homem, você vai comparar o poder que Antíoco Epifânio teve com o poder do anticristo, né? E o poder que ele vai exercer ali durante o período da grande tribulação. Eu vou só ler aqui para os irmãos, aqui o finalzinho, as palavras de Jesus em Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, olha só, é Jesus nos mostrando que a visão ali para Daniel ainda está para se cumprir. Se cumpriu lá nos dias de Antíoco, mas quem lê entenda. É por isso que Jesus coloca, né? Mas, em nome de Jesus, nós temos o Espírito do Senhor e temos entendido que realmente essa figura desse camarada que nós estudamos um pouquinho hoje. Eu vou parar um pouco por aqui, amados, porque no capítulo 11 nós vamos falar mais sobre ele. Vamos falar mais detalhes. Deus vai acrescentar mais detalhes para provar realmente que é essa figura, tá bom?
Aqui eu deixei um quadro aqui para os irmãos, se você quiser dar uma paradinha aqui para você ir comparando, tá? Isso aqui está na apostila também, tá bom, amado? Então, você compara aqui o capítulo 2, o capítulo 7 e o capítulo 8, os acréscimos que vão sendo dados, as interpretações e o período, tá ok? Então, tá ok? Oh, meu, glória a Deus! Então, amados, em nome de Jesus, nós vamos falar mais, tá? Vai ter mais acréscimos sobre essa figura aqui do Antíoco Epifânio, essa figura do anticristo, tá bom? Que vai nos ajudar para frente. Nós vamos falar mais aqui na aula 11, tá bom? Então vai ter mais acréscimo. Então eu vou parar por aqui porque vai sendo acrescentado, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que você possa estar fazendo as leituras, que possa estar se interessando. Me mande perguntas se você tiver alguma dúvida, tá bom, amado? Então, em nome de Jesus, estou à disposição dos irmãos para, com muita alegria, nós acrescentarmos ainda algo e eu estudar também, buscar mais alguma coisa, né? Se algum ponto ficou meio nebuloso aí no estudo, tá bom? Os irmãos me ajudem para a gente acrescentar aí o que estiver faltando, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. E outra coisa, amado, olha, em nome de Jesus, capítulo 12 é fantástico. Eu aconselho você, se você puder ler, querido, porque é um conteúdo maravilhoso. A próxima aula é muito importante que a gente esteja ligadinho aí, porque vai ser uma revelação maravilhosa, tá bom? Nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, e aí, irmãos, é maravilhoso, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.